O Evangelho a ser vivido e anunciado. Hoje nós vamos refletir no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 1a ao 6. Jesus fala três coisas sobre o escândalo, o perdão e a fé. Sobre o escândalo, é impossível que não haja escândalos, mas ai daquele por quem eles vêm. Melhor lhe seria que se lhe atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado ao mar do que levar para o mal a um só destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Nós vemos aqui que Jesus nos fala do escândalo. O escândalo é aquilo que faz com que alguém se afaste do Evangelho, alguém se afaste do reino de Deus por causa de um mau comportamento de alguém que se diz cristão. E a pessoa, ela é chamada a ser no mundo um evangelho vivo. Eu devo ser um evangelho vivo. E quando eu não sou, eu tenho que pedir perdão a Deus por isso. Mas o que é ser o evangelho vivo? Muitas pessoas não vão ter acesso a isto, é a palavra de Deus. Muitas pessoas não leem ou não têm a oportunidade. E por que elas leem? Elas leem a nossa vida. Elas vão ler o nosso comportamento. Então, se eu digo que eu sou de Cristo, que eu sou católico, que eu sou cristão, a pessoa vai olhar para mim, para o meu comportamento, como é que eu me comporto na vida. Eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa do bem, sou uma pessoa justa, sou uma pessoa que realiza o bem com os outros, que sabe tratar os outros com carinho, com respeito, com amor. Então, tudo isso são coisas muitas vezes simples no meu dia a dia, dentro do mundo. Não é somente lá quando eu estou na igreja, é dentro do mundo, é no meu trabalho, nos meus negócios. E aí, às vezes, né, a gente pode tropeçar nesse sentido de não ser assim tão coerente. Então, o que Jesus pede de nós? Coerência. Coerência. Evitar de toda forma o mal. E quanto maior é o meu conhecimento sobre Deus, sobre o Evangelho, maior também é a minha responsabilidade como cristão. Então, o que eu devo fazer? Sempre pedir a Deus a graça de ser autêntico em tudo, que jamais eu seja causa de queda para o outro, que eu jamais seja causa de alguém se afastar do caminho de Deus. Segunda parte, Jesus nos fala sobre o perdão. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te, dizendo, estou arrependido, perdoar-lhe-ás. Como eu disse antes, você é o evangelho vivo no meio do mundo. Então você tem também que representar Jesus Cristo, misericordioso, amoroso. Como? Tratando as pessoas com misericórdia, com amor. Jamais devemos pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem. E aqui está, né, o grande desafio para nós. Devemos pedir a Deus que nos ajude a isso. A terceira coisa que Jesus nos fala é sobre a fé. Os apóstolos pedem para Jesus, aumenta-nos a fé. E estão muito certos ele, porque a fé é um dom de Deus. Então, como dom de Deus, nós agradecemos a Deus pela fé que nós temos, mesmo que ela seja pouca, mas também pedimos a Deus que nos fortaleça para que a nossa fé realmente cresça, aumente, de modo que possamos
realizar a vontade de Deus. E Jesus responde: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então, a fé é capaz de fazer coisas grandes na nossa vida. É capaz de mudar-nos por dentro. E é isso que nós devemos buscar sempre. Que Jesus hoje nos ajude, primeiro, a sermos autênticos cristãos, que Ele nos ajude a sermos evangelhos vivos, de modo a mostrarmos às pessoas a misericórdia de Deus, que sejamos aqueles que acolham as pessoas para o reino de Deus, que tragam as pessoas para o reino de Deus, e jamais aquelas que afastem, porque é isso que Deus quer. Quando Jesus fala do escândalo, é isso. A gente não pode jamais ser alguém que afaste alguém do caminho, mas que traga para Jesus. E para que tudo isso aconteça, para sermos o Evangelho vivo, nós precisamos nos fortalecer na fé. Como os apóstolos pediram para Jesus, nós pedimos também: Senhor, aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé, de modo que eu possa ser sempre um espelho do teu Evangelho no meio do mundo, vivendo no mundo, mas sem ser do mundo, porque com a consciência de que meu destino é estar sempre nas mãos de Deus. Que Jesus nos abençoe e que possamos caminhar sempre na autenticidade do Evangelho. Que Jesus abençoe o seu dia.